Olá, meus irmãos, a paz e a graça, Cleiton Souza, para mais uma aula bíblica dominical da Igreja Batista Monte Moriá, e hoje para abordar a respeito de mais um livro santo, um livro por demais interessante, que é o chamado Apocalipse, o qual vou convidar todos, né, como de costume, a abrir a Bíblia de vocês, né, dos nossos irmãos, aí no último livro que compõe o Novo Testamento, para que vocês possam acompanhar de fato a exortação, a explicação, acompanhando de acordo com o texto que for citado em aula, tá bem? Oportunamente vou fazer aqui uma oração para que o bom Deus possa estar abençoando, né, esta nossa empreitada, né, e que possa, de fato, fortalecer o ensino, tá bem? Maravilhoso Deus, Pai querido, ao Senhor, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estar aqui exortando, explicando, abordando e apontando acerca do ensinamento desse livro tão sagrado e tão importante para a cristandade, para que nós possamos entender que nós não estamos sozinhos, para que possamos entender que o Senhor está conosco e que o Senhor tem o domínio de toda a história e que, sem dúvida, haverá um momento oportuno em que Cristo Jesus visitará a humanidade e salvará os justos e dará, sim, o prêmio para aqueles que merecem, de fato, que seguem também uma vida santa. Amém, Pai? Que o Senhor possa abençoar essa empreitada e esse ensino, para que no abrir de minha boca eu possa apresentar o genuíno e correto ensinamento a respeito desse livro santo e assim possa propagar a palavra santa de forma coerente. Amém? Que o Senhor abençoe, Senhor. Amém. Amém, igreja? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre o livro do Apocalipse, né? E a aula de hoje tem como tema a revelação divina e a comunicação humana acerca da segunda vinda de Jesus Cristo. A revelação divina e a comunicação humana acerca da segunda vinda de Jesus Cristo à humanidade. Então, esse é o tema, né, da nossa aula de hoje. Lembrando, né, que estamos abordando a respeito do Novo Testamento, chegamos agora exatamente no 27º livro do Novo Testamento, o último livro, né, que compõe a Bíblia Sagrada, que é o Apocalipse, né, que é o único livro profético, porque lembremos, né, nós já passamos praticamente, já passamos por todos esses livros, porque o Novo Testamento é dividido em 4 partes, né? A primeira parte, vamos encontrar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que compõem o bloco dos evangelhos. Depois vamos encontrar o segundo bloco de livros, né? No Novo Testamento, que é o livro histórico. Então vamos encontrar Atos dos Apóstolos, que vai falar sobre a criação, implantação e crescimento e expansionismo da igreja, né, do Cristo Jesus. É o único livro histórico que temos no Novo Testamento. Posteriormente vamos encontrar pela frente 21 cartas, né? Vamos encontrar 13 cartas paulinas, enquanto 8 cartas chamadas de judaicas cristãs, que nós já aqui apontamos a respeito dessas epístolas sagradas, ao total de 21. E finalizamos o Novo Testamento com o único e último, né? O último livro, que é o único livro profético que vai tratar sobre profecias, né, escatológicas, ou seja, profecias dos últimos tempos, né? Porque escatologia, no grego, é uma palavra grega que vem escatos, que quer dizer últimos dias, últimos tempos, e logia, que vem de logos, de palavras, de estudo. Então, estudo dos últimos dias, estudo dos últimos tempos. Então, Apocalipse, nada mais, nada menos, vai abordar a respeito da segunda vinda do Cristo, quando, de fato, ele virá para julgar toda a humanidade, mas antes do Cristo vir, na verdade, segundo a profecia apontada no Apocalipse, irá acontecer inúmeros eventos aí em toda a humanidade, o qual vamos aqui, de fato, abordar o que é que de tão magnífico tem neste livro sagrado. Tá bem? Lembrando que esse livro do Apocalipse é um livro bastante longo, né? Um livro que é composto de 22 capítulos, né? 22 capítulos. E que capítulos, né? Capítulos, alguns deles são bastante longos, outros, 2 ou 3, tem apenas, acho que uns 10 versos,
Mas, em regra, a partir de 20, né? Cada capítulo. Então, é um livro longo, de fato, para leitura, mas vale muito, viu? Meus irmãos, vocês tirarem aí, acho que umas 2 horas, mais ou menos, do tempo de vocês, para ler todo o livro e entender, de fato, o que está acontecendo. Não é uma leitura fácil, é uma leitura, de fato, um pouco difícil de entender, mas, a partir aqui da divisão, do esboço que faremos aqui, nesta videoaula, ficará muito mais fácil para vocês entenderem o conteúdo desse livro, né? Onde, de fato, aqui vamos esmiuçar o que ele quer dizer. Lembrando que o Apocalipse, por pouco, também não iria compor, né, os livros, né, que compõem a Bíblia Sagrada. Porque lembremos que os reformadores, encabeçados, inclusive, por Lutero, ele apresentou, na verdade, a contradita em desfavor de 5 livros, né? Como nós já mencionamos aqui. Esther, Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse, né? Então, de fato, ele tinha uma grande divergência a respeito do livro de Apocalipse, porque, de fato, é um livro muito simbólico, é um livro que traz inúmeras figuras, imagens e tal, muitos códigos, né? Muitas coisas assim que não fica muito bem explicado. Então, ele sentiu uma certa dificuldade de entender, de fato, onde estava a mensagem do Cristo ali, mas ainda bem que ele foi vencido, sim, nas suas ideias, e o Apocalipse, sim, compõe a Bíblia Sagrada, né? Ele é um dos chamados de antilegômena, né? Que antilegômenas quer dizer disputados, ou aquele que foi falado contra, que havia divergência, né? Ele compõe esse rol desses 5 livros. Tá bem? Lembrando que é uma das coisas que eu não poderia esquecer de mencionar para vocês, sempre antes de vocês pensarem em ler o Apocalipse, faz-se necessário uma leitura prévia de 3 outros livros, né, no Novo Testamento. É importante que vocês leiam o Evangelho de Mateus, né, no seu capítulo 24, né, é o chamado capítulo escatológico, onde são as palavras do Cristo Jesus, que nada mais, nada menos, vai explicar a respeito do Apocalipse, né? Nada mais, nada menos. Vai dizer, de fato, como é que o Apocalipse vai acontecer. Outra passagem muito interessante, que outra passagem escatológica, vamos encontrar em 1 Coríntios capítulo 15, quando justamente o apóstolo Paulo se depara com a igreja, onde alguns membros discordam que o Cristo Jesus seria ressurreto, e a respeito do fim dos mundos, então, o fim do mundo, e aí, de fato, em 1 Coríntios capítulo 15, ele faz, na verdade, uma exortação, ainda que mais simplória, mas bastante engrandecedora no tema da escatologia. Outro livro que faz necessário fazer uma leitura, ou um capítulo, são os livros, os livros, né, de Tessalonicenses, lá no seu capítulo 4. Mas é bom fazer a leitura do livro todo, a 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, para que vocês possam, de fato, entender como, de fato, qual é a ideia básica a respeito do que o apóstolo Paulo apresentou a respeito da vinda do Cristo Jesus. Então, é bom ler Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo a ótica de Mateus, capítulo 24. É bom fazer uma leitura de 1 Coríntios, capítulo 15, e também fazer uma leitura do livro de Tessalonicenses, porque quando você deságua, na verdade, você vindo já com toda essa bagagem, que você lê o livro de Apocalipse, fica muito mais fácil entendê-lo, né? A respeito da mensagem que o apóstolo João quis nos trazer, tá? O versículo-chave. Qual é o verso-chave para entender esse livro? O verso-chave vamos encontrar em Apocalipse, capítulo 1, verso 1. O verso que, de fato, vai abrir o livro é o verso que explica todo o livro, né? É muito fácil, na verdade, de lermos o Apocalipse à luz do verso-chave, porque a gente já sabe exatamente qual é a mensagem que está sendo passada. Então, por favor, abram a Bíblia de vocês em Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Porque a própria Bíblia explica a Bíblia, né? A própria Bíblia explica a Bíblia, né? Porque ele vai dizer o que vai acontecer nesse livro. Por favor, Apocalipse capítulo 1, verso 1. Neste livro, que livro? Apocalipse, né? Neste livro do Apocalipse estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Então, de fato, é uma revelação. Então, o livro, nós já sabemos que se trata de uma revelação, né? O livro trata de coisas que foram reveladas por Jesus Cristo. Depois, Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Ou seja, poderá acontecer? Será que vai acontecer? Não. Precisa acontecer
logo, né? Então já tem uma determinação acerca do que irá acontecer, tá? Outra coisa, Cristo enviou o seu anjo para que por meio dele o seu servo João soubesse dessas coisas. Então muita gente acaba se equivocando, dizendo que foi o próprio Cristo Jesus que apontou, explicou isso a João. Não, não foi exatamente isso. Deus determinou, Cristo revelou e encaminhou um anjo. E o anjo vai até João e explica a respeito das visões que ele teve, né? Em tempo presente e em tempo futuro. Tá bem? Então, quem revelou o Apocalipse foi uma determinação de revelação por Cristo Jesus, né? Juntamente com Deus, sendo a mesma figura, e encaminhando um anjo, né? Até João, para que passasse as visões a ele e automaticamente fosse explicando, né? Do que se tratava, tá? Quais são os propósitos? Qual é a finalidade do livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse tem duas mensagens básicas, né? Qual a principal, as finalidades? Qual é a primeira finalidade? A primeira finalidade é aconselhar os crentes a respeito de permanecerem firmes na fé, de permanecer, ainda que haja toda turbulência, ainda que houvesse a perseguição, ainda que de fato eles estavam sendo torturados, mortos, humilhados, eles estavam recebendo a exortação, o conselho para dizer, permaneçam firmes na fé, porque Jesus está vindo. Esta é a primeira finalidade do livro, para exortar, para encorajar, de fato, aqueles cristãos que estavam passando por aflições. A segunda finalidade desse livro, ele vai revelar a respeito da completa identidade de Jesus Cristo. Ele vai transmitir essa esperança a respeito da identificação do Cordeiro de Deus, do leão da tribo de Judá, do Filho de Deus que visitou a humanidade, conheceu a morte, venceu a morte, houve a ressurreição e foi levados aos céus. E que ele, de fato, está acompanhando todos os fatos da humanidade e virá, de fato, no momento oportuno para julgar a humanidade, né? Que é chamada de parousia, a vinda de uma pessoa, que no grego quer dizer a vinda de uma pessoa importante. Então, o que de fato o Apocalipse vai apontar? Vamos preparar, porque o Cristo Jesus é o Filho de Deus, Cristo Jesus está sentado no trono, que lá no capítulo 4 ele vai bem mencionar isso, e não fique tranquilo, meu irmão, vocês vão passar por toda perseguição, morte, dificuldade, tortura, tudo de ruim, mas a esperança da vida do Cristo Jesus para trazer vida eterna, né, para dar o prêmio àqueles que merecem, isso está garantido, sim, segundo a visão, né, espiritual que o próprio João teve e está muito bem revelado neste livro do Apocalipse. Tá bem? E Cleito, como é que a gente pode apontar a respeito desta revelação, a respeito, de fato, da finalidade do livro? Vou convidar todos, por favor, a abrir o livro de Apocalipse, capítulo 1, vamos ler o verso 2 e o verso 19. Apocalipse, capítulo 1, verso 2 e verso 19, tá? Que aqui a gente vai ter mais ou menos uma ideia quais são as finalidades do livro, tá? Apocalipse, capítulo 1, verso 2. João contou tudo que viu. Então, ele recebeu a visão, então tudo que ele viu, ele escreveu. João contou tudo o que viu, e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que ele viu, ele transcreveu, colocou tudo no papel, vou mandar para as igrejas tomar conhecimento do que é que eu estou vendo aqui nessa ilha aqui, ainda que eu esteja isolado. No verso 19, ele vai dizer, portanto, a ordem dada pelo anjo é, escreva as coisas que você vai ver, viu, João? Tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. Então, temos que entender que o Apocalipse ele tem dois momentos. Ele vai ter um momento presente e um momento futuro. Por isso que vamos encontrar dentro do Apocalipse cartas para as igrejas dizendo, olha, vocês está acontecendo isso com vocês, mas isso, vocês têm que mudar, vocês de fato têm que se arrepender, porque muitas coisas vão acontecer e tal. Então, é o momento presente e o momento futuro. Por isso que o capítulo 2 e capítulo 3, ele fala sobre o estado atual das igrejas. A partir do capítulo 6, aí ele vai apontar dos eventos futuros que vão acontecer em toda a humanidade, tá bem? Já no Apocalipse 22, que é muito interessante, quando vocês lerem de fato o Apocalipse, se vocês fizerem um recorte bastante interessante, lê o capítulo 1 e lê o último,
de fato vocês vão perceber que existe uma grande similitude, né? Uma conexão exatamente entre o primeiro, que diz, eu recebi a visão, estou escrevendo. No verso 22, mesma coisa. O que é que o 22, Apocalipse capítulo 22, verso 6, último capítulo, tá? Do Apocalipse, Apocalipse capítulo 22, verso 6, diz assim, então o anjo me disse, essas palavras são verdadeiras. Que palavras são essas? Que está no Apocalipse. Então o anjo confirma tudo aquilo que está presente no Apocalipse. Ele diz, o anjo me disse, essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Ou seja, nós que somos cristãos que estamos lendo, não devemos desconfiar das palavras. São palavras verdadeiras. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que precisam acontecer logo. Então o Apocalipse vai acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a um ano, pode acontecer. Porque essa ideia de acontecer logo, lembrando que essa visão foi dada há quase 2000 anos atrás, até hoje não se concretizou. Então, isso quer dizer que pode acontecer amanhã, isso pode acontecer daqui a um ano, pode acontecer daqui a um milênio, pode acontecer daqui a 500 anos. Isso, de fato, vai estar no plano secreto de Deus, né? Nós não temos esse controle, né? A ideia de quando vai acontecer esses eventos do Apocalipse, tá? Verso 7, Apocalipse capítulo 22, verso 7. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, né? A parousia. Felizes os que obedecem a palavras proféticas desse livro. Então, ou seja, devemos obedecer. Verso 10, Apocalipse capítulo 22, verso 10. E o anjo continuou, não faça segredo das palavras proféticas, viu, João, deste livro. Pois o tempo de acontecer essas coisas está perto. Então, João não poderia, de fato, ficar para ele a respeito daquelas visões. Cabia a João ver as visões, depois transcrever isso, colocar isso tudo no papel, numa carta e encaminhar para as igrejas. Tá bem? Verso 16, para finalizar. Eu, Jesus, aqui é Jesus já dizendo por meio de João, eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi, sou a brilhante estrela da manhã. Então, o próprio Jesus disse, eu estou apenas utilizando João para transcrever minhas palavras, mas essas mensagens vão para a igreja. Então, a ideia primordial, de fato, era um homem que estava, daqui a pouco vamos tratar a respeito onde João estava, na ilha de Patmos, estava exilado, e a partir desse exílio, recebe as visões por meio de Jesus Cristo, determinados, não diretamente de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo entende que deveria passar as revelações para João, encaminha para o anjo vai até João e apresenta todas essas visões maravilhosas que nós vamos encontrar nesse livro. Tá bem? Título. Por que o título desse livro se chama Apocalipse, né? Porque o nome Apocalipse, gente, é um termo grego chamado apocalipsis, né? E o que quer dizer esse termo grego apocalipsis? Ele quer dizer revelação, ele quer dizer desocultamento, ele quer dizer desvendamento, ele quer dizer manifestação, ou seja, tudo aquilo que estava oculto se tornou público, né? Então, na verdade, é como se estivesse retirando o véu, né? Tinha um véu cobrindo toda uma verdade e simplesmente o Apocalipse tira esse véu, desnudando a verdade, trazendo à tona, né, uma mensagem que estava oculta. E que mensagem é essa que está tão oculta? Que não estava nem tão oculta assim, né? Porque no Antigo Testamento todo vai falar sobre a vinda do Messias. O Antigo Testamento vai dizer em inúmeros momentos a respeito do dia do Senhor. O dia que Jesus Cristo visitará a humanidade e irá julgar todos os homens, separando o justo dos injustos. Essa é a ideia básica que vai estar no Novo Testamento, no Antigo Testamento. O que vai ser repetido em inúmeras cartas, né? Então, de fato, o Apocalipse é a revelação das palavras de Jesus Cristo, dizendo como vai acontecer o julgamento do mundo. O engraçado é que, diferentemente dos demais livros, o Apocalipse ele contém o seu nome, o nome Apocalipse, né, que quer dizer revelação, dada já no capítulo 1, verso 1, né, que esse livro contém as palavras da revelação dadas por Jesus Cristo. Então, a revelação aqui, a retirada do véu, né, a manifestação da verdade, é a ideia de Cristo Jesus visitaria a humanidade, né, em glória para julgar toda a humanidade. Tá bem? E nesse livro ele vai descrever a verdade espiritual a respeito do Cristo Jesus, né, que ele de fato é o Filho de Deus que irá visitar a humanidade. Vai falar sobre a sua revelação, né, como está sentado no trono, a encarnação
de Cristo, vai falar sobre a sua segunda vinda, que está manifesta em todo o livro, sobre a parousia. Então, é muito interessante, né? Então, aquilo que estava anteriormente oculto se torna visível por meio do livro do Apocalipse, tá bem? Outra coisa também que é muito manifesta, o livro de Apocalipse vai apontar a respeito da vitória final, né, do justo contra o injusto, a vitória final de Cristo em desfavor, né, dos inimigos de Deus, né, contra o diabo, contra o monstro, contra a prostituta, né, aquela questão toda que daqui a pouco vamos tratar. Ou seja, o bem vence o mal no final. Esta é a ideia do Apocalipse, tá bem? Lembrando que, enquanto o livro de Judas, né, que abordamos na semana passada, é um livro considerado menos lido de toda a cristandade, os cristãos não gostam de ler o livro de Judas, né? Deixar de lado. Enquanto que o Apocalipse é o livro que os cristãos mais temem, né? Eles têm medo, né? O que é um grande equívoco, né? Porque quando lemos Tessalonicenses, Paulo diz, a vinda de Jesus Cristo não pode ser servir de causar temor aos justos. Pelo contrário, você tem que, de fato, celebrar, você tem que buscar a vinda de Jesus Cristo. Né? Se você, obviamente, tiver a sua consciência de que você está andando segundo aquilo que a cristandade determina, segundo aquilo que a Bíblia determina. Porque se assim você estiver, você não tem que ter medo da segunda vinda do Cristo. Pelo contrário, você tem que celebrar, né? Essa é a ideia básica também. O que, infelizmente, muitos cristãos têm medo do Apocalipse, né? Apesar que tem muitas imagens bastante complicadas de se entender, tá? Destinatário. Quem é o destinatário do livro de Apocalipse? Né? Temos que entender o Apocalipse sobre dois momentos. Temos que fazer um recorte. Né? Primeiro recorte. Né? Apocalipse capítulo 1, verso 19. Nós já lemos aqui. O que é que o Apocalipse capítulo 1, verso 19 vai dizer? Portanto, João, escrevam as coisas que você vai ver, tantas que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. Então, ou seja, ele estava na ilha de Patmos, mas ele recebeu a visão do que estava acontecendo naquele momento. O que estava acontecendo com as 7 igrejas. E depois ele vai receber visões do que vai acontecer em tempo futuro. Então, temos 2 momentos em Apocalipse, onde vamos encontrar 2 destinatários. Né? Primeiro destinatário, a passagem, a mensagem a mensagem em tempo futuro, ou seja, que vai acontecer mais à frente, né, em algum momento da história. Né? Ela tem como destinatária as 7 igrejas e também todos os cristãos, inclusive a nós. Né? Então, é uma mensagem que era para ser dada a toda a eternidade, até que acontecessem esses eventos. Quanto à mensagem que estava acontecendo no momento, naquele momento, João estava em Patmos e viu as visões a respeito de algumas igrejas. Essas igrejas são bem mencionadas lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 4 e verso 11. O que Apocalipse, capítulo 1, verso 4 diz? Eu, João, escrevo as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Quais são quais são essas igrejas da província da Ásia? Primeiro, a gente tem que entender logo uma ideia. Em aulas anteriores, dissemos que a capital da província da Ásia Menor, qual é? A igreja de Éfeso, né? Que praticamente é uma das 3 maiores cidades do Império Romano. Vamos encontrar Roma, vamos encontrar Éfeso e vamos encontrar quem? Vamos encontrar Corinto. Então, são 3 grandes cidades que tinham 3 grandes influências. Roma, a capital do Império, Éfeso, capital da Ásia Menor, e vamos encontrar Corinto, a capital da Caia, né, que é hoje considerada a Grécia. Né? Então, o que acontece isso? João estava, de fato, mencionando a respeito das 7 igrejas que estavam na Ásia. Obviamente que ele vai mencionar a respeito de Éfeso, que é a capital de todas elas. Né? Vamos encontrar em Apocalipse, capítulo 1, verso 11. O que é que ele vai dizer? Apocalipse, capítulo 1, verso 11. E o anjo me disse, ô João, escreva no livro o que você vai ver nas visões. E quando você escrever a respeito, você tem que mandar para um determinado destinatário. Qual é? Apocalipse capítulo 1, verso 11. Você vai mandar este livro às igrejas que estão em 7 cidades. Quais são essas cidades? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as 7 cidades da Ásia Menor que ele tinha que encaminhar.
Lembrando aqui que estão todas as cidades da Ásia Menor? Claro que não, que ainda, com um exemplo, cidades muito célebres, que era conhecida na Ásia Menor, que é Hierápolis, não está aqui, também Colossos também não está. Lembrando que temos ainda a carta aos Colossos escrita por Paulo. Né? Lembrando que essas igrejas, via de regras, foram fundadas a partir dos ensinos paulíneos, ou seja, o apóstolo Paulo, que morou 3 anos, né, lá na cidade de Éfeso, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 19, o qual, de fato, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, diz que ele morava em Éfeso e por 2 anos ele ficou disputando todos os dias na escola de um homem chamado Tirano, e a partir daquele ministério apostólico daquele homem, praticamente todos os habitantes da Ásia ouviram a respeito da palavra de Deus. Então, os eruditos passam a apontar, a partir desse fragmento, presente em Atos do Apóstolo, capítulo 9, Atos do Apóstolo, capítulo 19, verso 9 e 10, que essas igrejas, 7 igrejas, que João encaminhou a carta do Apocalipse, na verdade, foram para as igrejas implantadas pelo apóstolo Paulo, segundo Atos do Apóstolo, capítulo 19, verso 9 e 10. Então, Paulo fundou, João, conforme nós aprendemos lá, quando abordamos o Evangelho de João, as 3 cartas de João, que de fato, depois da queda de Jerusalém, ele passou a morar em Éfeso. Então, como Éfeso era a capital da Ásia Menor, era a capital de fato, e essas cidades ficavam na região metropolitana, né, de Éfeso. Então, tem essa grande importância. E por que essas 7 grandes cidades? Porque eram 7 grandes cidades que tinham uma grande importância para o Império Romano. Porque na fronteira dessas cidades passava a Via Ignata. Passava uma via que ia para Roma. Então, obviamente, como ali tinha muitos mercadores, era uma cidade muito forte no comércio, e que ligava, de fato, o norte para o sul, ligava, de fato, a Europa, lá para a Ásia. Então, era uma via muito, mas muito adotada pelos mercadores e, de fato, por muitas pessoas. Então, tinha muita importância ali para aquele continente, motivo pelo qual João escreve, né, segundo a determinação de Cristo Jesus, que escrevesse para essas igrejas. E foi de uma forma bastante estratégica, porque isso fez com que essa carta fosse até a data de hoje, né? Então, isso tem essa importância, tá bem? E por que João tinha que escrever para essas 7 igrejas, gente? Porque essas igrejas estavam fortes, estava começando a sentir o forte efeito da perseguição. A perseguição atingiu de forma bastante intensa nessas igrejas, né? E aí, porque, além da perseguição, temos inúmeros eventos a apontar a respeito disso. Primeiro, Pedro já tinha sido assassinado por volta de 67. Pedro já tinha sido assassinado, né, pelo Império Romano. Paulo tinha sido decapitado por volta lá de 66, 64, depois de Cristo, também na época de Nero. João, o outro apóstolo, estava exilado na ilha de Patmos. Ou seja, o cara estava no fim da vida, idoso, foi deixado numa ilha chamada de colônia penal para, de fato, morrer lá sozinho. Outro fato muito marcante que é mencionado no livro de Apocalipse, vamos encontrar no 2º capítulo, no livro de Apocalipse, no verso 13. Porque o que ele vai dizer? Que um dos seguidores de João, o apóstolo João, o chamado de Antipas, um provável pastor, ele foi martirizado, ele foi morto, né, quando estava lá na cidade de Pérgamo. Isso vamos encontrar em Apocalipse, capítulo 2, verso 13, que ele vai dizer: eu sei que vocês moram aí onde mora o trono de Satanás, e vocês são fiéis, não abandonaram a fé. Que tem em mim, até mesmo, vocês lá de Pérgamo, mantiveram a fé, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Então, eles viram Pedro morrer, viram Paulo ser morto, viram João ser perseguido e exilado, viram Antipas sendo morto em Pérgamo. Então, a igreja estava em constante, sob efeito de uma tempestade de perseguição em plena fúria. Isso também mencionado em 2 Apocalipse capítulo 2, verso 10, que ele vai dizer, não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram 10 dias.
sejam fiéis, mesmo que vocês tenham que morrer, como prêmio da vitória, eu lhe daria a vida. Então havia perseguição. Então ele precisava escrever para essas igrejas para dar esperança a essas pessoas, tá? Outra coisa também que tinha a mencionar, olha, ainda que tenha perseguição, Deus está no controle soberano de todos os acontecimentos da história humana. Isso é muito bem mencionado no Apocalipse, que todos os eventos são dados a partir da permissão divina. Tudo é dado a partir da permissão divina, tá bem? Outro problema que Paulo, que João entendeu que era necessário para combater, era uma seita herética que estava dentro da igreja. Ele não tinha que combater eventos externos. Novamente, tinha que combater o problema, o embrião da seita herética que estava dentro da igreja primitiva. Um grande exemplo como esse são os chamados nicolaítas. O que são nicolaítas? É uma seita que estava dentro do cristianismo, supostamente foi fundada por Nicolau. Lembra lá em Atos, capítulo 6, as viúvas dos helenistas, ou seja, aqueles que não eram judeus, né, os judeus, né, que moravam em Jerusalém, ou seja, judeus que nasceram e viviam fora de Jerusalém, eram chamados de helênicos, judeus helênicos. Então, quando aqueles judeus morriam, as viúvas ficaram sem a devida assistência. E aí houve a necessidade, lá na igreja primitiva, ser instituído o grupo dos diáconos, né, o diaconato. Porque os apóstolos não podiam parar de ministrar a palavra de Deus para dar assistência aos necessitados, porque eles tinham uma missão direta. E aí foram escolhidos 7 diáconos, dentre eles Estevão, e dentre eles um homem chamado Nicolau, o prosélito de Antioquia, né? E esse Nicolau, de fato, mais à frente acaba, né, se afastando da palavra de Deus e criando uma própria seita. Diz, né, os eruditos, que ele é um homem que, de fato, começou a ter abstinência sexual, e ele tinha uma mulher muito bonita. E, em razão disso, segundo alguns historiadores, ele passou a ter ciúmes dessa mulher com os apóstolos, com os membros da igreja. Motivo pelo qual ele passou a ser admoestado, né, por parte dos apóstolos. Rapaz, o que é isso? Você está tendo ciúme aqui com os irmãos? Para com isso, não vai acontecer. E a partir daí ele foi se afastando da palavra de Deus, e esse Nicolau passou a entender uma seita que ele poderia, sim, compartilhar a mulher dele, que era muito bonita, com qualquer outro homem que quisesse ter contato, né, sexual com sua esposa. Ou seja, ele praticava a imoralidade sexual. O cara muito louco. Então, João, em Apocalipse, capítulo 2, no verso 6, no verso 15, ele vai dizer, meu amigo, se afasta dos nicolaítas, né, que é a chamada seita dos nicolaítas. No verso, Apocalipse, capítulo 2, verso 6, mas vocês têm em favor disso, vocês odeiam os nicolaítas. Aqui ele fala para a igreja dos Efésios. Mas a igreja de Pérgamo, ele vai dizer, no verso 15, assim também entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas, né? Então, nicolaítas que praticavam a imoralidade sexual e deturpavam toda a palavra de Deus. Então, ele tinha que escrever o livro do Apocalipse para combater essa seita herética que estava dentro da igreja primitiva. Ele tinha que afastar, queira ou não, e se aquilo se disseminasse, imagine só a esculhambação que poderia acontecer e, de fato, deturpar toda a palavra de Deus e tudo aquilo que estava sendo anunciado. Então, João tinha que denunciar esses camaradas. Então, diz, ó, essa seita herética aí, tira, bota esse cara para fora da igreja, porque, de fato, eles estão deturpando aí a palavra e levando muito para o caminho de Satanás, né? Então, essa é a ideia que também, um dos fundamentos também um dos destinatários da igreja, né, no intuito de refortalecer essas 7 igrejas que estavam sendo fortemente atacadas pelos nicolaítas, também. Outro problema encontrado nessas igrejas são chamados, ele diz que essas igrejas praticavam o costume de Balaão, vamos encontrar em Apocalipse, capítulo 2, verso 14, né, porque eles estavam sendo convocados para comer a comida comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades sexuais. Onde é que isso vamos encontrar? Segundo capítulo do livro de Apocalipse, no verso 14. Então, eles estavam adotando costumes equivocados de Balaão. Quem é Balaão? Aquele camarada mencionado lá em Números, sabe, no capítulo 13, né, que é o profeta mercenário, que ele, ao invés dele amaldiçoar a palavra de Deus, ele passa a influenciar o povo de Deus a cometer equívocos, comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Tanto é que um dos israelitas acaba tendo contato sexual com prostitutas, né? Então ele diz, isso não pode estar dentro da igreja. E qual era essa igreja? A igreja de Pérgamo, né?
Apocalipse capítulo 2, verso 14. Lembrando que essa ideia de comer comida oferecida aos ídolos é muito bem mencionada em primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, que Paulo diz, não alcançamos o favor de Deus por comer comida oferecida aos ídolos, de forma alguma. Mas tenham cuidado, com essa liberdade que está sendo mencionada em Cristo, que você pode comer, mas você tem que ter cuidado para que você não possa corromper a consciência daqueles que são mais fracos, Então, essa ideia de comida, comer comida oferecida a ídolos ou de outras entidades, podemos comer se você estiver com fortalecimento espiritual e desde que você não influencie terceiros, você pode comer plenamente. Então um caruru que é oferecido para Ogum, para não sei o que lá. Você pode comer se tiver sua consciência limpa, que para você somente é comida. Mas se tiver algum irmão que está vendo você praticar aquela ação, você tem que ter o certo cuidado. Se você estiver acompanhado com o irmão que tenha o seu equilíbrio religioso, entenda que aquilo ali é apenas comida, que você não está compartilhando com nada que seja contrário à sua religião, aí de fato você pode comer. Segundo 1 Coríntios capítulo 8. Então deve ter esse cuidado, Basta dar uma leitura lá, tá? Outro problema encontrado, além dos nicolaítas, além da perseguição, além do adotar os hábitos segundo Balaão, tinha um outro hábito. No meio da igreja tinha uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher, ela se auto-intitulava profetisa. E essa mulher, além de fazer com que as pessoas passassem a comer alimentos oferecidos aos ídolos, também cometia imoralidade sexual, levava os homens para a cama, achava que praticar o adultério ou imoralidade sexual era algo muito comum, porque o povo tinha uma certa liberdade em Cristo, podia fazer qualquer coisa. Onde é que vamos encontrar isso, Cleito? Apocalipse, capítulo 2, verso 20, Pois tenho uma coisa contra vocês, é que vocês toleram Jezabel, aquela mulher que se diz que é profetiza. Ela leva os meus servos para o caminho ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Então, tinha que combater perseguição para dar esperança, tinha que apontar a respeito de nicolaítas, tinha que apontar que eles estavam cometendo os mesmos erros de Balaão, que é o profeta mercenário, e tinha que combater esta mulher que estava dentro da congregação de Deus, que era auto-intitulada de profetisa, que levava essas pessoas a comerem comidas oferecidas a ídolos e também a cometerem imoralidades sexuais. Engraçado que o prenúncio à morte dessas pessoas era bem perverso, dizendo, nós vamos morrer sofrendo na cama, porque, de fato, estão aí atentando contra Deus. A autoria deste livro, bem tranquilo, porque é um livro autografado. Agora, o autor não se intitula como um apóstolo João. O autor se intitula apenas como João. Então, vamos encontrar em 4 passagens. Apocalipse capítulo 1, verso 1, Apocalipse capítulo 1, verso 4 e verso 9. Depois vamos encontrar ele também se auto-intitulando em Apocalipse capítulo 22, verso 8. Olha só, Apocalipse capítulo 1, verso 1, 4 e 9. Este livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que por meio dele o seu servo João soubesse dessas coisas. Verso 4, capítulo 1, verso 1, verso 4. Eu, João, escrevo as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Outra menção que quem escreveu foi João. Eu sou João, o irmão de vocês, E ele vai mencionar, eu estava na ilha de Patmos, por onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou, tá? Então, Apocalipse capítulo 1, verso 1, 4 e 9, vai mencionar quem é o autor, apenas mencionando que é o João, tá? Em Apocalipse capítulo 22, verso 8, vai dizer, eu, João, eu ouvi e vi todas essas coisas, que coisas são essas? Visões dadas pelo anjo, e quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos, tal, é que ele vai mencionar. Então, o próprio livro aponta que foi João quem escreveu este livro, tá? A tradição antiga é unânime em apontar que esse João mencionado em Apocalipse é o apóstolo João, aquele mencionado lá em Lucas 6, verso 12 a 16, que é mencionado como um dos 12 apóstolos, tá? Essas testemunhas são defendidas também pelos chamados pais da igreja, dentre eles Justino Marte, Irineu, 2 deles que tiveram contato com o texto original escrito por João, tá? Temos ainda, além de Justino Marte e Irineu, vamos encontrar ainda Clemente de Alexandria e Tertuliano, tá? E
na verdade, os liberais, eles passam a mencionar que não poderia ter sido João, porque tem uma diferença de estilo, né, literário entre aquilo que foi escrito no Evangelho de João e as suas 3 cartas que ele escreveu e o Apocalipse. Mas é muito fácil entender essa diferença literária, né? Porque enquanto o Evangelho de João e as 3 cartas foram escritos segundo a ótica de João, escrevendo lá tudo certinho, ainda que ele tenha sido inspirado por Deus, o Apocalipse não. O Apocalipse ele escreveu o que o anjo determinou que ele escrevesse. Então é diferente, né? Ele escreveu sob a ótica dele, e o outro, Apocalipse, ele foi dado sob a ótica que o anjo disse que a visão que ele tinha que mencionar, tá? Existem ainda alguns paralelos importantes entre também para mencionar que foi o próprio João que escreveu o Apocalipse, porque ele é o único que vai identificar Cristo como uma palavra, né? Em Apocalipse 19, 13 e no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Ele é o único que vai mencionar que descreve Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, e no Apocalipse, no capítulo 5. Ele é o único que vai mencionar Jesus Cristo como uma testemunha, mencionado no Evangelho de João, capítulo 5, e também no Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Então, isso nos dá a ideia dessa identificação de Cristo Jesus como a palavra, o verbo. Vamos identificar Jesus Cristo como Cordeiro, como testemunha. Então, tanto no Evangelho como em Apocalipse, que nos dá uma ideia que seja o próprio escritor. Este apóstolo João, nós já mencionamos aqui a respeito, lá nas inúmeras avaliações que nós tivemos do Evangelho, né? Que é aquele que é identificado mais de 20 vezes nos Evangelhos sinóticos. Que é sinóticos? São aqueles que fazem a síntese do nascimento, da vida, do ministério, da morte e da ressurreição do Cristo Jesus. Por isso que sinopse, porque ele faz síntese desses elementos da vida do Cristo Jesus, né? Porque são 3 evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, né? Enquanto que o evangelho de João não é sinótico, porque ele vai falar sobre o nascimento, ele vai se preocupar com os últimos acontecimentos da vida do Cristo Jesus, perto da morte dele. Então vamos evidenciar, porque para que eu vou falar sobre a vida, nascimento, ministério de Cristo Jesus, se os outros evangelhos já falaram? Para que repetir, né? Então, de fato, o evangelho de João não é sinóptico, ele é um evangelho, de fato, cristocêntrico, cristológico, como você queira mencionar. Tá? Este João é aquele mesmo, né, que é chamado discípulo a quem Jesus amava, vamos encontrar no Evangelho de João, capítulo 13, 19, 20, 21, né? É aquele que, de fato, teve a ideia de que ele seria imortal, né, que ele desmente lá no capítulo 21 do seu Evangelho, disse, não, porque Jesus disse, se eu quiser que ele viva comigo até quando eu volte, era só uma força de expressão que ele poderia morrer naquele dia, ou no dia seguinte, tal, que sendo que foi o único apóstolo que morreu de velhice, né? Ele foi chamado quando estava consertando a rede, segundo Mateus, capítulo 4, verso 19. Tinham as condições econômicas boas, porque tinha empregado, segundo Marcos, capítulo 1, verso 20. Teve o epiteto, o apelido chamado Filhos do Trovão, por Cristo Jesus, ainda que ele tinha sido chamado de Filhos de Zebedeu, né, em Marcos capítulo 1, verso 20, ele foi chamado de Filhos do Trovão em Marcos capítulo 3, verso 17, justamente muito bem justificado em Lucas capítulo 9, no verso 49, quando ele proíbe outros de expulsar demônios no nome de Cristo, que Cristo repreende e diz, não, meu amigo, quem não é contra vocês é a favor de vocês. Também em Lucas 9, aquela história que ele queria que perguntou a Cristo, queria que descesse fogo e matasse todos os samaritanos, porque não permitiram Cristo Jesus adentrar na cidade. Ele é considerado, o apóstolo João, também ele era apóstolo do João o Batista, né? Aquele que veio para anunciar o Cristo Jesus antes da sua vinda, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, verso 37. Tinha mãe, se o pai dele se chamava Zebedeu, segundo o Evangelho de Marcos, sua mãe se chamava Salomé, segundo uma visão cruzada entre Marcos, capítulo 15, e Mateus, capítulo 27. Foi a mãe dele, Salomé, que pediu para Jesus Cristo que, quando Cristo fosse levado aos céus, Tiago sentasse à direita de Cristo e João à sua direita, né? Uma exaltação desnecessária que Cristo, de fato, combate, apontando que se aqueles queriam ser o primeiro, que fosse servo, né? É um dos 3 amigos mais chegados de Cristo Jesus, né? Porque eles estavam, um dos 3 apóstolos, né? Junto com Pedro e Tiago, seu irmão, que morreu lá,
morreu, né, por meio da espada em Atos capítulo 12, porque ele estava no evento de Talita Cume, ele estava lá na transfiguração, ele estava no Getsemane, né, Marcos 5, Mateus 17, Mateus 26, tá? Foi o único apóstolo que ficou com Jesus perante a crucificação, conforme o Evangelho de João, capítulo 19, 26. Foi o primeiro a crer na ressurreição, conforme João, capítulo 20, né? Depois que Cristo foi levado ao céu, foi considerado a coluna da igreja de Jerusalém, conforme Gálatas, capítulo 2. Foi o que ministrou com Pedro, né, os principais sermões da igreja primitiva, Atos 3, Atos 4 e Atos 8. Ele é o escritor de 5 livros, né, no Novo Testamento, Evangelho de João, as 3 cartas de João e o Apocalipse, né? Então, aí 5 livros. Então, o segundo maior escritor do Novo Testamento, perdendo apenas para Paulo, que escreveu 13 cartas paulinas, né? Quando foi preso, estava ministrando em Éfeso, né? De fato, ministrando e fortalecendo aquela igreja de Éfeso, porque Éfeso, como já mencionei, é uma das 3 capitais, cidades mais importantes de Roma naquele momento, porque a primeira cidade mais importante era Roma, a segunda era Éfeso, que era a capital da Ásia Menor, depois víamos Corinto, que era a capital da Caia, porque era uma cidade portuária, recebia muitas pessoas, mercadoria, cobrança de imposto, então era muito importante para o Império Romano, tá? Foi o único, né, o último apóstolo sobrevivente, quando o Apocalipse foi escrito, os apóstolos já estavam mortos, tá? Nesse momento, eles estavam, no momento que ele escreveu o Apocalipse, ele estava na colônia penal. O que é a colônia penal? O local para, de fato, aplicar uma pena. Que pena é essa? De exílio. O que é pena de exílio? Você ficar isolado, sozinho, numa ilha, né? Então, pense, colocar uma pessoa de idade avançada numa ilha, né, para morrer, né, de fome, de frio lá, mas é justamente Deus conduzir toda a história, motivo pelo qual esse homem, né, foi preservado, foi dada a visão, foi enviada a carta, encaminhou para essas 7 igrejas, depois foi liberto, depois foi para a cidade de Éfeso e teve uma boa morte por velhice, tá bem? Essa ilha de Patmos é uma ilha localizada no Mar Egeu, que fica ao sudoeste de Éfeso, ou seja, Éfeso fica aqui, a ilha de Patmos fica aqui e a ilha de Creta aqui. Então, ficava um negócio, é uma ilha bastante isolada, pequena, cheia de animais peçonhentos e tal, mas Deus preservou a vida dele, né? Então, ainda que ele tivesse com uma pena de banimento, ou seja, você vai ser banido da sociedade, por que ele recebeu essa pena, gente? Isso está escrito em Apocalipse. Basta ler Apocalipse capítulo 1, verso 9. Ele vai dizer o quê? Apocalipse capítulo 1, verso 9. Eu estava na ilha de Patmos. Por que, João? Havia sido levado porque eu estava anunciando a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Então, como ele estava, o cristianismo passou a ser perseguido e ele era um dos precursores, então, obviamente, ele deveria ser, sob o olhar, né, do seu perseguidor, ser banido da sociedade, porque de fato ele foi banido por um determinado período, tá? Então lá o Patmos recebe as visões do mundo presente e do mundo futuro, tá? Datação desse livro, né? Os historiadores vão datá-los em 94 a 96 depois de Cristo, ou seja, o último dos apóstolos, tá? Os historiadores vão apontar que isso aconteceu na época do reinado do imperador Domiciano, que reinou em Roma de 81 a 96, apenas 15 anos. É uma perseguição extremamente perversa. Domiciano é tão perverso que ele era apelidado pelos judeus como o segundo Nero, né? Então, se Nero foi perverso, Domiciano foi 2 vezes mais, tá bem? Alguns passam a apontar que esse livro também poderia ter sido escrito no tempo de Nero. Nero morreu em 68, né? Domiciano passou a ser imperador em 81, né? Mas Nero, né, que de fato foi o 4º imperador da linha da dinastia Júlio-Claudiana, né? Porque quais foram esses 5 imperadores da dinastia Júlio-Claudiana? Vamos encontrar Augusto, que é o imperador da época que Cristo Jesus nasceu. Depois vamos encontrar Tibério, que é o imperador quando Jesus foi morto. Depois vamos encontrar Calígula, que vai estar na época de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, lá, quando Agripa II passa a ser o rei, né, de Jerusalém. Depois vamos encontrar Cláudio, mencionado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, né, dizendo que ele faz o recenseamento e Priscila que ela tem que sair de Roma e tem que ser encaminhado para outros locais, porque a fome dominou Roma.
motivo pelo qual que o imperador falou aqui, essa multidão aqui não. Cada um volta para tua casa aí, porque você vai passar fome lá em tua cidade e não vamos ver tanta miséria aqui na capital do império. Né? E depois de Cláudio, que Cláudio de fato é morto, vamos encontrar Nero, né, que de fato é o perverso aí que mata Pedro e Paulo. Também depois de Nero também depois, no momento de loucura, assassinado, e vamos encontrar, de fato, Domiciano, que é o cara muito mais perverso, porque foi o único imperador que, de fato, se auto-intitulava Deus. Então, se ele auto-intitulava Deus, ele não ia aceitar os cristãos, que, de fato, entendia como o único Deus era Jesus Cristo e Deus. Então, ele falou, não, peraí, meu irmão, se você está glorificando outro Deus, vai morrer todo mundo. E aí começa a grande perseguição. Por isso, esse fato histórico do exílio e essa grande perseguição aplacada à igreja primitiva, que de fato teve que sobreviver esse grande momento histórico. Também, mas o próprio Irineu, né, lembrando lá, ainda no século II, Irineu, um dos pais apostólicos, ele passa a mencionar, não, que João foi escrito no tempo do reinado de Domiciano. Clemente de Alexandria, Orígenes, Vitorino, Eusébio, Jerônimo também diz que é na data Domiciano e não de Nero. Também outras questões que não há a falar em Nero, porque Nero, aquelas 7 igrejas, elas estavam muito bem fortalecidas, porque na época de Nero, lembra-se que Paulo estava ainda vivo, e elas estavam fortes espiritualmente. Tanto é que Paulo não menciona a respeito dos nicolaítas, né? Então isso nos dá a ideia que foi num tempo um pouco mais à frente, no tempo de Domiciano. Tá bem? Principais personagens, vamos encontrar João, que é aquele apóstolo que recebeu a revelação de Jesus Cristo e recebe a incumbência, o pai do anjo, para anunciar a toda a cristandade. Jesus Cristo, né? O revelado Filho de Deus, que estava sentado no trono, o Cordeiro de Deus, que voltará para buscar o seu povo, quando ele visitará em glória e julgará toda a humanidade, separando os bodes das ovelhas, os justos dos injustos, né? Aquele que, Apocalipse capítulo 14, que estava com a foice afiada na mão e passa a foice no mundo. O trigo, de fato, a coisa boa, vai para o celeiro, e a palha vai ser queimada no fogo, fazendo uma grande ilustração a respeito daqueles ímpios que serão destruídos como palha no fogo, né? Bem lembrar aí, Mateus capítulo 24. Principais doutrinas, vamos encontrar 4. A revelação, que é a revelação, aquilo que estava oculto, se torna público, né? A importância da verdadeira identidade de Cristo e a obra salvífica de Jesus, que vem sim visitar a humanidade e, de fato, vai destruir os maus e vai salvar os bons, tá? Outra principal doutrina, a santidade. A igreja é advertida contra o pecado e exortada à santidade. Vamos encontrar que inúmeros castigos aplicados à humanidade não destroem a humanidade por completo. Sempre deixam um remanescente fiel, né? Deus sendo misericordioso aí de forma magnífica no livro de Apocalipse. O culto. Deus é digno de adoração e de louvor do homem e também dos seres espirituais. Vamos encontrar em Apocalipse capítulo 4, verso 10 e 11, e capítulo 5, verso 12, uma coisa muito linda. Depois leiam Apocalipse capítulo 4. Para mim, um dos capítulos mais lindos de Apocalipse. Por via escatologia, escatos, últimos dias, logia, estudo dos últimos dias, são a doutrina das últimas coisas, doutrina dos últimos acontecimentos, onde vamos encontrar a partir do capítulo 6 ao capítulo 22. Tá bem? E aí vamos encontrar o esboço, né? Porque senão essa aula vai ficar gigantesca. Professor, como entendermos, de fato, o Apocalipse? Como dividir? Divida o livro em 13 partes. Quantas partes? 13? Muito. Mas, infelizmente, tem que ser assim para você poder entender o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro grande. 22 capítulos. Como a gente vai identificar? Capítulo 1, a revelação. Ele vai dizer, ó, sou João, tô na ilha de Patmos, recebi a visita de um anjo, mandou as visões, e as visões são presente do futuro. Capítulo 1, revelação. Capítulo 2, capítulo 3, ele vai falar sobre os 7 candelabros, ou 7 candeeiros, conforme pode estar na sua versão de sua Bíblia. E o que são os 7 candelabros, ou 7 candeeiros? São as 7 igrejas. Porque as igrejas são a luz do mundo, porque de fato é o corpo do Cristo, o corpo do Cristo vai publicizar a respeito do Evangelho, a respeito da luz do mundo. Por isso que eles são chamados de 7 candelabros.
Então, ele vai falar sobre a revelação no capítulo 1, sobre os 7 candelabros, que são as 7 igrejas que nós mencionamos aqui, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, tal, no capítulo 2 e capítulo 3. No capítulo 4, vamos ter uma coisa muito linda. Depois que ele fala sobre a igreja, ele vai falar que ele assim, foi levado aos céus. E ele viu um culto no céu, onde Deus era glorificado. Porque no capítulo 2 e capítulo 3 ele vai dizer toda a desgraça e a miséria que estava acontecendo naquela 7 igrejas. No capítulo 4 ele diz que tem culto no céu. Tudo está debaixo do poder de Deus. Capítulo 4. No capítulo 5, ele ainda diz, não tem essa miséria toda, está no capítulo 2 e capítulo 3. No capítulo 4 tem um culto a Deus. No capítulo 5, Jesus Cristo está com tudo debaixo dos seus pés. O Cordeiro de Deus está no trono. O Cordeiro de Deus está com o livro. E esse livro somente pode ser aberto por Cristo Jesus. Então, capítulo 1, revela. Capítulo 2 e 3, as 7 igrejas que estavam pecando. No capítulo 4, culto a Deus. Apresenta a Deus. Deus é soberano, hein? No capítulo 5, Cristo está dominando e Cristo, de fato, é responsável por todos os acontecimentos e ele que, de fato, vai determinar o que vai acontecer com a humanidade. A partir do capítulo 4, a partir do capítulo 5, desculpe, que é o que Cristo está com o livro nas mãos e pode abrir os selos, Cristo abre os selos. Todo o mal anunciado no Apocalipse advém com a permissão divina. Lembra a história de Ló? Mesma coisa. O mal que veio sobre a humanidade, Deus permitiu. Capítulo 1 revela, capítulo 2 e 3 as igrejas, capítulo 4 culto no céu, capítulo 5 Cristo sentado no trono com o livro escrito frente e verso e ele abre os selos. Quando Cristo abre os selos no capítulo 5, vamos encontrar do capítulo 6 ao capítulo 18 chamado de a grande tribulação. Porque Cristo abre o selo do livro. Quando Cristo abre o selo do livro, complica. Aí é onde vamos encontrar todo o prenúncio de miséria. Aí a grande tribulação, que é do capítulo 6 ao capítulo 18, vamos iniciar da seguinte maneira. Do capítulo 6 ao capítulo 7, vai ser a abertura dos chamados 7 selos. Esses 7 selos são anúncios de misérias que aconteceriam no mundo. Guerra, doença, sofrimento, angústia, tudo de ruim. Cristo abre os selos. Porque os selos eles tinham que vir para castigar a humanidade que estava totalmente imoral. A partir dos 7 selos, vamos depois encontrar as 7 trombetas. O que essas 7 trombetas? Vamos encontrar do capítulo 8 ao capítulo 11. 7 selos, capítulo 6 a 7. Depois do selo que abriu, aconteceu por causa de miséria, vamos encontrar no capítulo 8 ao capítulo 11. Por que 7 trombetas, gente? Quando existia guerra, a trombeta, de uma maneira que ela era tocada, ela era um comunicado para atacar, para manter ou para recuar. E por que 7 trombetas? Era o chamamento para o arrependimento. Então, as 7 trombetas são chamados apontando que o mundo estava sendo atingido na natureza. Ele atinge a água, ele atinge o rio, ele atinge o sol, ele atinge as estrelas, ele atinge a terra. Porque ali era um chamamento de misericórdia para alertar o povo que estava pecando e que eles tinham que voltar, de fato, para o caminhar santo. Então, 7 selos, capítulo 6 a 7, 7 trombetas, capítulo 8 a capítulo 11. Depois dos selos e da trombeta, vamos encontrar o quarteto inimigo de Deus, ou os 4 inimigos de Deus são soltos na terra. Capítulo 12 a capítulo 14. Quem são esses 4 inimigos de Deus? O dragão, que é o diabo, o monstro ou a besta que surge do mar, que é o anticristo, o monstro ou a besta que surge da terra, que é o falso profeta, e o 4º inimigo de Deus, que é chamada da grande prostituta, que é a chamada de Babilônia, que nada mais é do que o sistema comercial, é o sistema político, é o sistema administrativo corrompido. É o sistema contrário aos preceitos de Deus que levam as pessoas a sofrer. É o líder,
religioso, é o líder político, é o rei, é o governador, né? São os comerciantes que deturpam a balança. Então, esse tudo é chamado de Babilônia, ou até o próprio mesmo Império Romano. Então, vamos encontrar esses inimigos de Deus, dragão, diabo, besta que surge no mal, o anticristo, besta que surge da terra, que é o falso mestre, e a grande Babilônia, que nada, é tudo aquilo que é corrompido, que é fora dos padrões de Deus. Depois desses 4 inimigos, aí o bicho pega ainda um pouco mais intenso, porque os caras estavam perturbando tudo. Aquela besta, marca na testa, 666, tal, aquele negócio todo. Deus tinha que dar uma resposta. Qual era a resposta? 7 anjos com 7 taças, com 7 pragas, recai de novo sobre a natureza. Cai sobre o sol, sobre as estrelas, sobre o céu, sobre a água, sobre a terra. Isso vai estar no capítulo 15 ao capítulo 16. Porque Deus tinha que dar uma resposta a esses grandes erros. Depois dessas 7 taças derramando a ira de Deus na terra, vamos encontrar o 10º elemento, no verso 17 ao 19. O que acontece depois dos 4 inimigos de Deus? Depois das 7 taças, as 7 pragas? Esses 4 inimigos de Deus são destruídos de forma inversa. Se lá no capítulo 12 e 14 vem o dragão, a besta que sai do mar, a besta que sai da terra e a grande Babilônia, do capítulo 17 ao 19, ele vai destruindo de forma inversa. Vamos pegar o mais fraco para pegar o mais forte. Então, destrói a Babilônia, destrói o falso mestre, destrói o anticristo e pega o diabo e aprisiona. Essa é a regra do capítulo 17 ao 19. No capítulo 20, vamos falar sobre o milênio. Diabo preso lá por 1000 anos, depois o cara é solto, esculhamba tudo, depois o Cristo vai lá e derruba tudo e pronto, acabou. A humanidade vai passar pela grande tribulação mesmo mais pesada lá no milênio. No 12, vamos encontrar o quê? A Nova Jerusalém. É de fato quando Cristo vence o diabo e encontramos uma visão do céu celestial. A Jerusalém descendo do céu, vindo para a terra no capítulo 21. No capítulo 22, vamos encontrar que do trono de Deus, aquele trono branco, vai ter o rio de águas vivas que vai de fato nutrir toda a humanidade, trazendo de fato a árvore da vida, né? Esse rio, né, que traz a água viva, todo aquele que tiver sede vai ser saciado, a ideia da palavra de Deus, né? O Espírito de Deus, a glória de Deus irradiando por todo mundo. E é quando teremos a segunda vinda do Cristo Jesus concretizada, né, como a perfeição dos céus no capítulo 22. Então, essa é a ideia do Apocalipse, que eu vou passar aqui rapidamente, porque aqui nós já sabemos que são 3 elementos. Revelação, capítulo 1, 7 candelabros, que é as 7 igrejas, no capítulo 2, capítulo 3. Depois ele vai falar, olha, tem um culto de Deus, Deus é soberano, no capítulo 4. Cristo está sentado no trono, e no capítulo 5, está com o livro aberto, um livro selado, somente Cristo pode abrir. Depois vamos ter a grande tribulação, do capítulo 6 a 18. Iniciando com os 7 selos, né? Cristo abrindo o selo, trazendo prenúncios de mal para a humanidade. Depois vamos ter 7 trombetas, que é um chamado para um arrependimento, mas também trazendo miséria e destruição. Depois vamos encontrar os 4 inimigos de Deus, né? Que é o dragão, a besta saindo do mar, a besta saindo da terra e a Babilônia. Depois vamos encontrar os 7 anjos e as 7 taças e as 7 pragas. Lembrando aquelas pragas do Egito, praticamente é repetido aqui. Depois vamos encontrar a queda do quarteto do mal de ordem inversa, né? Cai a Babilônia, cai o falso mestre, cai o anticristo e cai o diabo. Depois vamos ter o milênio, depois vamos encontrar a Nova Jerusalém e, por fim, o rio da água viva que sai do trono do Deus Todo-Poderoso, né? Regando toda a terra e confirmando a parousia do Cristo, né? Que já é mencionado lá no capítulo 20, concretizada no 22, tá? E assim, vou fazer um breve resumo aqui de cada capítulo, mas só para vocês apresentarem, de fato, os 3 elementos do Apocalipse. Eu vou fazer de uma forma bastante rápida, tá? Não vou me intensificar, senão a aula vai ficar muito gigantesca, porque se tivesse que mencionar isso aqui de cada capítulo, seria aqui, de fato, uma manhã inteira apenas para um capítulo, tá bem? Capítulo 1, autoria, estava exilado em Patmos,
vai apontar a revelação dos anjos, a comunicação para toda a humanidade, vai apontar quem são os destinatários, que são as 7 igrejas, né? Ele vai mencionar o verso 4, verso 11, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Verso 7 vai falar sobre a parousia, no verso 7, dizendo, ele vem com as nuvens, todos o verão, fazendo uma referência, inclusive, a Zacarias, capítulo 12, verso 10. Depois, no capítulo 2, ele vai fazer uma exortação a respeito dos 7 candelabros, apenas apontando de 4 igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Em Éfeso, ele apresenta Cristo como a luz, sendo a luz do mundo, e ele é onipresente, está presente em todas as igrejas, né? E ele vai dizer, olha, Cristo segura a estrela e anda entre os candelabros, né? Ou seja, Cristo está presente em todos os lugares. Suportem com paciência, o que ele diz para Éfeso, né? Vocês não me amam como no princípio, né? Acabou no finalzinho aí afastando-se de Deus, mas tem um lado positivo, eles odeiam os nicolaítas, aquele camarada que apontava a respeito da imoralidade sexual, tá? Nicolaítas, que é, segundo os eruditos, é aquele Nicolau escolhido entre os 7 diáconos lá em Atos, capítulo 6, né? Lembrando que para cada igreja, João menciona quem tem ouvidos para ouvir que ouçam, né? Uma referência lá a Isaías, capítulo 6, quando Isaías tem contato com Deus e Deus pergunta, quem poderá levar a palavra de Deus para todo esse povo? Isaías fala, eis-me aqui, Senhor. Então Deus fala, então você vai pregar a mensagem de Deus, quem tem ouvido para ouvir, que ouçam, quem está vendo, que vejam, que de fato, porque aqueles que tinham fé, iriam recepcionar a palavra de Deus, e aqueles que não tinham fé, ainda que estiver ouvindo, não iriam entender, estivesse vendo, não iria entender. É o que aconteceu, de fato, com os incrédulos, que Cristo Jesus fez inúmeros milagres, ainda que ele estivesse diante de inúmeros milagres grandiosos, ainda assim não entenderam que estavam presentes diante do Messias, tá? Então, João vai reforçar para cada 7 candelabros, cada 7 igrejas, ele vai mencionar quem tem ouvido, que ouça a respeito dessa profecia, tá? Então, Éfeso não amava Cristo como no início. Esmirna, né? Ele vai falar sobre o sofrimento, apontando Cristo como aquele que morreu e viveu, como aquele que ressuscitou, suportou todo o sofrimento, mas venceu a morte e foi levado aos céus. A Esmirna era uma igreja pobre, mas que era muito rica, ao contrário de Laodiceia, que era uma igreja rica, e se achava grande e rica, mas acabava sendo pobre e imunda, né? Esmirna chama a atenção que tinha falsos judeus que falavam mal deles, né? Também aconteceu na igreja de Filadélfia. Aponta que existia previsão para a prisão de alguns, mas que eles podiam morrer, mas eles receberiam o prêmio da vida. Depois vai falar sobre Pérgamo, ainda no capítulo 2, tá? Sobre Cristo como a espada, ao local de morada de Satanás, foi onde Antipas foi morto, um pastor, né? Discípulo de João, era o que seguia os ensinamentos de Balaão para comer comida de ídolos e cometer imoralidade, seguia os nicolaítas, ou seja, o que enquanto os de Éfeso odiavam, então eles pediam, e João fala, se arrependa. Depois ele vai mencionar também que ainda em Pérgamo, eles ainda amavam Jezabel, desculpe, Jezabel, acho que é Tiatira, peraí que eu acabei colocando aqui errado. Deixa eu dar só uma olhada aqui a respeito de Jezabel, de Tiatira. Vou falar sobre Tiatira. Ele vai apontar que Tiatira. Ele vai mencionar sobre amor e fidelidade, que eles toleram Jezabel, né, autotitulada profetisa, que leva as pessoas a comerem comida de ídolos e imoralidade sexual, mas essas pessoas iriam ter um sofrimento na cama, com doenças, né? E ainda em Tiatira tinham uma ideia que os cristãos deveriam ter o conhecimento a respeito dos segredos profundos de Satanás. Ele diz, se apartem disso, meu amigo. Basta para vocês conhecer a graça do Cristo Jesus, tá? No capítulo 3, ele vai falar ainda sobre as outras 3 últimas cidades. Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sardes, ele vai apontar Cristo como a luz do mundo, porque eles estavam vivos, mas estavam mortos espiritualmente. Então ele chama para um arrependimento. Filadélfia, ele apresenta Cristo como santo e que tem a chave. Por que isso? Porque eles tinham pouca força, né? E ele fala, ainda vocês estão sendo, devem aguentar o sofrimento com muita paciência, porque Cristo vai abrir uma porta
a partir de toda esta condição de sofrimento, né? Então, porque Cristo é a porta de fato estreita. Laodiceia, que ele mais vai espancar, porque ele vai dizer, olha só, vocês não são nem frio nem quente, vocês são mornos, motivo pelo qual vocês serão vomitados, né? E por vocês serem ricos, vocês se acham que vocês são tudo, mas vocês são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos, né? Então, vocês pedem, compre ouro puro, porque vocês são ricos. Qual é o ouro puro? A graça de Deus. Usem roupas brancas para cobrir suas vergonhas. Usem colírio para curar a cegueira de vocês, tá? E dá aquele grande ensinamento. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos, no verso 20, né? Que nos dá a ideia grandiosa que Cristo Jesus pode nos visitar a qualquer momento. Nós devemos, sim, abrir a porta a todos os necessitados e que batem a nossa porta pedindo ajuda. No capítulo 4, ele vai dizer sobre o culto no céu. Ele é arrebatado aos céus, encontra o trono, Deus sentado no trono, e passa a apontar que, de fato, todos os seres celestiais louvavam a Deus, isso apontando, mesmo com toda a miséria, Deus é soberano. No capítulo 5, ele vai dizer que estava sentado no trono e que, de fato, tinha um ser sentado no trono e alguém pergunta quem poderia quebrar o selo daquele livro e abrir todos os mistérios da eternidade, da vida. E ninguém foi procurado, pessoas no céu, na terra e em todos os lugares, e ninguém podia abrir aqueles selos. E João começa a chorar. Quando João começa a chorar, o anjo diz, não, rapaz, o Cordeiro de Deus, ele pode abrir todos os selos. E aí acalanta o coração daquele homem que estava choroso naquele momento, e que, de fato, ele vê o Cordeiro sentado no trono, e Cristo pega o livro com todos os selos. E aí é onde acontece a grande miséria, que quando Cristo abre o selo, aí vem, de fato, a partir dali, o grande ensinamento no capítulo 6, que a partir do momento que Cristo abre o selo, é chamado o período da grande tribulação. É o momento do capítulo 6 ao capítulo 18. E esses 7 selos que são quebrados pelo Cordeiro, e na abertura desse livro, que o livro estava selado, com 7 selos. Na medida que Cristo abriu o selo, misérias aconteciam. Abriu o primeiro selo, o cavalo branco vinha vencendo e conquistando inúmeros povos. Então houve guerra. No segundo selo, mais guerra e morte pelo mundo, porque o cavalo vermelho trouxe a espada. Quando Cristo abre o terceiro selo, liberta o cavalo preto, que tinha uma balança na mão, condenando de fato as misturas e a falsificação. Quando ele abre o quarto selo, o cavalo amarelo é o cavaleiro que se chama Morte, e o mundo dos mortos o seguia, porque toda a miséria e destruição pelo mundo aconteceu. O quinto selo, anunciando a mensagem de Deus, ele viu inúmeros mortos, né, que infelizmente eram mortos por esses perversos, né, que traziam morte, esses cavalos, né, que saíam destruindo todo mundo. As almas do justo estavam junto com esse cavalo amarelo do quinto selo. O sexto selo, a imagem do dia do Senhor, pessoas se escondendo em cavernas com medo, ou seja, um anúncio de toda a miséria. No capítulo 7, ainda dos 7 selos, né, ele vai falar sobre os 4 cantos do mundo, tinha 4 anjos de pé, e uma visão de uma multidão incontável de todo mundo, e ele vai falar os adoradores que se salvaram da grande perseguição, porque Cristo persegue, ainda que tivesse levado miséria para todo mundo. No capítulo 8, vai falar sobre, depois da abertura dos 7 selos, vai falar sobre as 7 trombetas caindo sobre a natureza. Isso vai estar do capítulo 8 ao capítulo 11. Aí o primeiro anjo traz chuva de pedra, fogo misturado com sangue. O segundo anjo, a partir da tocar a trombeta, né? Traz uma montanha pegando fogo, é jogada no mar. Terceiro anjo, uma grande estrela chamada Amargura, que cai como uma tocha, cai do céu nos rios, né? No quarto anjo, ele vai ferir o sol, a lua e as estrelas. No capítulo 9, a sétima trombeta, o quinto anjo troca a trombeta e a estrela cai do céu e recebe a chave do abismo, e vamos encontrar gafanhotos, né? Com poderes de escorpião, passa a matar as pessoas. O sexto anjo toca a trombeta e solta os 4 anjos, né? Que acabam matando 1/3 da humanidade. Lembrando que a cada trombeta tocada,
toda a humanidade não era morta, apenas um terço dela. Por que isso? Porque traz uma ideia de misericórdia, traz uma ideia de pedido de arrependimento para todos os povos. No capítulo 10, vamos ter aqui a trombeta ainda é tocada, outro anjo fala com trovões, e aí no capítulo 10, onde João segura o livro, e o anjo pede para que ele coma o livro, porque ele possa anunciar a palavra de Deus. No capítulo 11, né, tem um anjo que está com a régua de medir, porque ele teria que medir como é que seria o templo de Jerusalém. Vamos encontrar aqui duas testemunhas, uma das testemunhas ela é morta, ressuscitada, e quando isso acontece um terremoto. No capítulo 12, para correr um pouco mais, inicia-se aqui no capítulo 12 ao 14, os 4 inimigos de Deus, né, que já mencionei, o dragão, vai falar aqui a besta que saiu do mar, a besta que saiu da terra e a Babilônia, mas no capítulo 12 vai apontar a respeito de uma mulher que estava gritando com dores do parto, o dragão que acaba assolando todo mundo, espera para roubar a criança, mas a criança é levada para perto de Deus e o dragão tenta localizar a mulher para matá-la, mas aí ela é levada ao deserto, depois é dada asas de águia para ela e ela é levada aos céus também. Aqui uma figura simbólica, né, a respeito do Cristo Jesus e a tentativa do diabo de aplacar a vida daquele ser. No capítulo 13, vamos falar sobre o dragão que é adorado por todo mundo. Ele se gabava e blasfemava, o monstro subia à terra e enganou todo mundo, constrói uma imagem de dragão e exigiu o sinal de 666 a todos os seus adoradores. E, de fato, aqui no capítulo 13, vai falar sobre o dragão aqui, é o diabo. No capítulo 14, deixa eu correr um pouco mais, vai falar sobre o exército de seguidores de Cristo, né, com 144 mil adoradores, de pessoas irrepreensíveis. No capítulo 14 vai falar sobre que Cristo estava com a foice, né, afiada para ceifar todo mundo e, de fato, separar o que é trigo e, de fato, o que é palha. Trigo vai para o celeiro, vai para o céu, e palha vai para o fogo para serem mortos, né, no inferno. No capítulo 15, vai falar aqui sobre 7 anjos, 7 pragas e o homem que vencia o monstro 666, que louvava e tocava a harpa, né? Aqui inicia, depois que ele mencionar a respeito dos 5 inimigos, ele vai dizer, não, se o mundo está perverso, vamos dar mais praga aí nesse povo aí, porque, de fato, eles estavam cometendo imoralidades. No capítulo 16, ele vai falar sobre o que são essas 7 taças. A primeira taça derrama doença. A segunda taça derruba, atinge os seres marítimos. Todos os seres marítimos morrem, ou seja, não tem aí peixes e tal. Na terceira taça, ele atinge os rios e as fontes de água se torna sangue. Lembra lá do Egito? As 7 pragas. A quarta taça vai falar sobre atinge o sol, e o sol passa a queimar as pessoas. A quinta taça derrama sobre o trono do monstro que era o dragão, né, e passa a ter escuridão. A sexta taça derruba sobre o rio Eufrates, né, que acaba secando. A sétima praga ele derrama no ar, que acaba tendo relâmpago, estrondos, trovões e um violento terremoto e chuva de pedras na humanidade. Imaginem o que vai acontecer mais à frente. Apocalipse capítulo 17, vamos falar, inicia a queda do quarteto de forma inversa, né? O dragão, o anticristo, o falso profeta e a Babilônia. Lembra lá que eles começaram até aquela questão toda, criaram os 4 inimigos de Deus, depois vão ter as trombetas, e agora começa a derrocada e a grande vitória de Deus. Do capítulo 17 ao capítulo 19, a derrocada de forma inversa. Cai a Babilônia, cai o falso mestre, cai o anticristo e cai o dragão, que é o demônio. Tá? Então, no capítulo 17, vamos ter a famosa prostituta Babilônia, onde ela é explicado que a Babilônia é tudo aquilo que vai contra os preceitos de Deus. Desde os seus governantes, desde os comerciantes, desde os seus adoradores, desde a falta de religião. Isso tudo é chamado de Babilônia no capítulo 17. Tá bem? No capítulo 18, também a queda da Babilônia é proclamada pelos anjos. Caiu a grande Babilônia,
no verso 2 é dito isso, no verso 24, a grande Babilônia foi castigada porque nela foi encontrado sangue dos profetas, sangue do povo de Deus e de todos os que foram assassinados na terra, porque eles são perversos. Isso vai encontrar no capítulo 18. No capítulo 19, ainda falando sobre a queda do quarteto do mal, os anjos, né? Aleluia, a salvação e a glória do poder de Deus pertence a Deus, e eu me ajoelhei aos pés dos anjos para adorá-lo lá. No verso 10 é bem mencionado, tá bem? No capítulo 20, para não ser tão... Vamos falar sobre o milênio. O milênio ele é chamado da primeira ressurreição. Ele é chamado dos sacerdotes de Deus e de Cristo, aqueles que de fato permaneceram fiéis à palavra de Deus, né? E aí, no capítulo 20, vai dizer que os anjos agarraram o dragão, que era o diabo fica preso por 1000 anos, depois os mortos por Cristo são ressurretos nesses primeiros 1000 anos, ou seja, todos aqueles que foram mortos anteriormente, né? Em razão que foram obedientes, serão ressurretos, terão a ressurreição. Os demais mortos somente serão ressurretos depois de terminar o milênio. Então, primeiro milênio, ressurgem aqueles que foram mortos por causa da perseguição. Passado o primeiro milênio, ressurretos todos aqueles, né, demais mortos, né, que foram depois de terminar os 1000 anos, tá? No juízo final, abre-se o livro da vida, né? E no livro da vida, o que é bastante interessante, os mortos serão julgados de acordo com o que cada um havia feito. Por isso que essa ideia é a missa do sétimo dia. A ideia do purgatório dada pela Igreja Católica. Segundo Apocalipse, capítulo 20, né? Cada um será julgado com aquilo que cometeu aqui na Terra. Tá bem? Então, quem não praticar os atos segundo os preceitos de Deus não estará no livro da vida. Não estando no livro da vida, enfrentarão a chamada segunda morte quando aqueles serão jogados no lago de fogo, segundo o capítulo 20. Essa ideia de milênio, gente, é algo extremamente complicado, porque vamos encontrar 4 teorias para falar sobre ele. O amilenismo, ele vai acreditar no reino, que Cristo reina de forma não física, o pré-milenismo histórico, o pós-milenismo e o dispensacionalismo, que dá uma interpretação literal do Apocalipse. Então, de acordo com cada teoria, vamos encontrar 4 tipos de segmentos, tá bem? No Apocalipse 20, que é o milênio, depois vamos ter o 21, vai falar sobre o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, que vai ter um muro alto, mas os portões estarão abertos, não entrarão injustos, né? Não haverá candeeiros, nem postes, nem nada, porque a glória de Deus resplandecerá, porque Cristo é o candelabro de Deus e a glória de Deus será resplandecida por meio de Cristo Jesus. Não haverá templo, porque Deus fará morada neste local, que não entrará os ímpios. E no capítulo 22, para finalizar essa aula, porque já está bastante avançada, falar sobre os rios da água viva, né? Porque a partir da parousia, né, do verso 20, Cristo vindo para julgar a humanidade, vamos ter o rio da água viva, onde esse rio da água viva é uma água que sai do próprio trono branco de Deus, brilhante como cristal, e sai do trono e alimenta a árvore da vida que está espalhada pelos 4 cantos, que vai trazer vida a partir de todo aquele que tiver sede e que de fato bebeu, consumiu a água da vida, que é a palavra de Deus. Também, por fim, ele vai apontar as exortações finais para acreditar nas palavras presentes nesse capítulo, nesse livro, que são as palavras reveladas por Jesus Cristo, mandadas por anjos, né? E determina, né, que aquele que acrescentar ou retirar qualquer letra dessa vai vir maldição, e que de fato confirma a parousia, que é a vinda do Cristo Jesus. E assim, eu encerro a aula a respeito desse livro fantástico, que é o livro do Apocalipse. Também, desculpa aí ter me estendido, mais um livro, são 22 capítulos e traz mensagens grandiosas. Um livro que é um tanto quanto simbólico, uns vão apontar que seja histórico, outros vão apontar que é simbólico, que apenas tem imagens e tal, mas serve sim para fortalecer e entendermos o que pode vir a acontecer mais à frente, porque isso é um plano secreto de Deus e ele vai determinar como isso irá acontecer ou não, né, para nós, para a futura geração ou até mesmo para a nossa geração.